e valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo de inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimível, inexprimível. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Mais um vídeo veio falar do valor que você tem. Nós temos hoje, gente, dentro das instituições, eu venho fazer esse vídeo respondendo algumas dezenas de perguntas que têm me perguntado se hoje vale a pena permanecer dentro da Congregação Cristã do Brasil. E eu tenho tido muita cautela em trazer esse assunto, em falar com esse tipo de gente, né? Mas uma coisa eu tenho comigo e sempre falo. Existem 3 tipos de crente dentro da congregação e dentro das outras igrejas evangélicas em geral também. Que é o religioso. O religioso é aquele que, para ele, tá tudo perfeito, maravilhoso, nada muda ele. Tá tudo maravilhoso. Pode acontecer o que acontecer, nada muda ele. Ele só vive de... Ele vive de... Aquela pessoa que não... Aquele crente que nem eu tinha um ancião que dizia que crente velho não serve para nada, né? Crente velho não na idade, mas no tempo de crente. Que ele já não produz mais nada, não produz... Aquela parábola da figueira, que não produz mais fruto dentro do sistema. Ele não leva ninguém no batismo, ele não evangeliza ninguém. Ele fica ali dentro da igreja, ele é o primeiro a chegar, o religioso. Fala mal de todo mundo, diz que todo mundo tem defeito, que ninguém é salvo, e que só ele é salvo, só a família dele, só ele é o perfeito. Ninguém, todos ali dentro têm defeito, só ele que não. Esse é o religioso. Critica a roupa das outras irmãs, critica o sapato, critica a bolsa, critica o cabelo, critica o filho, o marido, os hinos que foram pedidos, critica quem está atendendo, critica a palavra. Esse é o religioso. Ele está ali dentro por costume, por religião. Existe também dentro da Congregação Cristã do Brasil os egoístas. Esses é um dos mais preocupantes hoje, os egoístas. Qual que é os egoístas? É aqueles que dizem assim: eu vou lá dentro, ouço a palavra, saio de lá, para mim tá tudo bom, maravilhoso, ainda não quero saber de nada, né? Ele fala assim: não olhe para a direita e nem para a esquerda, olhe para a frente. Então ele não quer saber. Ele é aquele tipo de egoísta, ele não quer saber se o irmão dele está passando fome, se o irmão dele está doente, está enfermo, se sofreu alguma injustiça. O egoísta, ele só começa a enxergar a injustiça dentro da congregação quando a injustiça é na casa dele. Enquanto a injustiça é na casa dos outros, ele se faz de cego, surdo e mudo. Ele é egoísta. Ele diz: para mim não mudou nada, eu vou lá, tá uma maravilha, Deus visita a minha alma, Deus fala com a minha alma, eu não quero saber de nada, quem tá acontecendo, não precisa me falar, e que tenho raiva de quem fala. Esse é o egoísta, um evangelho egoísta, que pode estar acontecendo injustiça, fome, abandono aos doentes, aos enfermos, aos feridos, aos machucados. Ele não quer saber, ele quer defender a instituição, a placa, que para ele acha que aquilo ali é defender Deus, o evangelho, é defender a graça. Então para ele é o que eu mais recebo. Para mim tá bom demais. Eu entro lá e saio, tá tudo perfeito e maravilhoso. Tudo que muda, se rola para baixo, se rola para cima, se
Se muda a doutrina, se não muda, se condena, se a doutrina matou milhares de pessoas, não tem problema. Se está no culto, era proibida a televisão, ele fala, é isso mesmo, Deus proibiu a televisão. Aí libera a televisão, isso mesmo, liberou a televisão. Culto online, deixa, a internet é do inimigo. Opa, agora tem culto na internet? Internet é de Deus. Esse é o egoísta. E tem aqueles, irmãos, que são os espirituais. Aqueles que alcançaram de Deus algo mais, que entenderam o evangelho de Jesus Cristo. Esses que entenderam o chamado de Cristo, ao qual ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todo aquele que crê será salvo, né? E ele disse para que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Essa parte do evangelho é a parte mais linda que tem. Que Jesus disse assim, vamos chegar até mim naquele dia e vão dizer, Senhor, eu congregava todos os dias, eu tenho 30, 40, 50 anos de CCB, eu defendia a congregação, Senhor, todo dia estava no culto, tá? E o Senhor Jesus vai dizer, está escrito isso, é Bíblia, tá? Tem que ler a Bíblia, não adianta defender Jesus sem conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus, ninguém verá Deus, né? E aí ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tive com fome, não me deste de comer. Com sede, não me deste de beber. Com frio, não me vestistes. Doente, enfermo, não foste me ver. Preso, não me visitaste. E aí, mas quando, Senhor? Eu estava todo dia na tua casa. Aí o Senhor vai dizer, quando não fizesse no meus pequenininhos. Então o espiritual, ele entendeu o evangelho. Então é aquele que anuncia o evangelho, que visita as casas, independente da religião das pessoas, ele faz uma oração, ele ajuda as pessoas, ele ora, ele expulsa os demônios, ele leva no batismo, ele abraça todo mundo, ele ajuda todo mundo. Não pode ninguém passar fome, que ele faz alguma coisa para ajudar aquela família, que vai tá sempre junto. Foi esses irmãos espirituais que encheram a congregação, nos batismos. Eram esses irmãos, essas irmãs que oravam, que profetizavam, que tinham dons de Deus, que foram perseguidos pela instituição, que enchia a igreja, que anunciava o evangelho. Então aquelas pessoas, por esses homens e mulheres que anunciavam a Jesus Cristo, o amor, o perdão, abraçavam essas almas, quando eles iam para a igreja e ali se batizavam, eles já estavam preparados, eles foram nascidos ali no meio, veio nas obras, os milagres, então ele aguentava firme. Então esse tipo de gente é o que está em falta hoje dentro da congregação. Hoje nós temos pessoas que defendem nomes, placas de igrejas, templos, mas não temos mais aquelas pessoas espirituais. Porque muitos desses aqui, quantas obras lindas a gente viu que Deus enviou o irmão em tal cidade, em tal lugar. E quando chegou lá, naquela casa a qual Deus mostrou, aquela família não tinha o que comer. Quantas obras lindas a gente viu assim. Mas você vê que o religioso, o egoísta, eles não têm essas obras. Eles têm palavras. Eles defendem por palavras. Mas me mostra-me as tuas obras, eu mostrarei a tua fé. A fé sem obra é morta. Então hoje o que está faltando dentro da congregação é a espiritualidade, ao qual foi deixado para trás por templos luxuosos, por casas, igrejas cheias, por eventos que hoje são feitos. Mas o que as pessoas estão sentindo, o que os homens não entenderam, os líderes não entenderam, é a presença de Deus. Eu recebo quase todos os dias mais de 20 pessoas, mensagens de pessoas que eu poderia até trazendo aqui, mostrando para vocês. Pessoas perguntando para mim o que aconteceu, o que está acontecendo, por que da frieza que está acontecendo dentro dos cultos, porque eles não estão sentindo mais aquela presença, aquela glória, me perguntando o que está acontecendo. E eu só tenho a dizer, eu entendo o que está acontecendo. Porque quando eu estava para sair da congregação, eu também estava nesse mesmo sentimento. Porque a espiritualidade da congregação foram deixadas para trás. Porque a própria instituição perseguiu esses homens
E essas mulheres de Deus que oravam, que buscavam os seus dons, revelação, visão, que evangelizava, levava no batismo, expulsava demônio. Hoje, se manifestar um demônio dentro das igrejas, o ministério é o primeiro a sair correndo. Infelizmente é assim, porque não tem marcas, não tem chamado. Então hoje nós temos esses 3 tipos de crente dentro da congregação. O espiritual, cada vez menos, porque dentro de uma instituição qual muitos foram apedrejados, levados para a salinha. O religioso, que só sabe olhar o defeito dos outros. O egoísta, que só pensa nele mesmo, dando bem para ele. Ele não quer saber se milhares de pessoas, famílias foram destruídas por causa do pecado de morte, que hoje Marcelo diz que não é mais. A pessoa fala assim, mas está mudando para melhor. Como melhor? Ele não quer saber se a televisão destruiu milhares, centenas de famílias, infâncias, pessoas sofreram. Ele não quer saber. Hoje tem culto da televisão, ele, glória a Deus, porque para ele é um egoísta. Antigamente, nós tínhamos como referência, dentro da congregação, os irmãos, nós tínhamos como referência grandes homens de Deus. Tinha homens com dons de Deus, revelação, visão, profecia, obras, milagres. Tinha muitos homens ao qual, ao chegar dentro de uma igreja, você, querendo ainda não sendo daquela denominação, você ainda não sendo um crente, não batizado, você tinha como aqueles homens cheios de Deus. E você tinha alguns homens como referência, como tem até hoje. Uns gostam mais de Pedro, da Bíblia, outros gostam mais de Paulo, outros vê Tiago, outros vê João. Então, cada um segue, outros gostam de Elias, outros gostam de Eliseu, porque são referências de homens ao qual tiveram amizades com Deus. E hoje nós vivemos a escassez da glória de Deus dentro dos templos. Então, o espiritual, aquele que serve a Deus que em espírito e verdade, ele está sentindo a falta da presença dentro da congregação. O egoísta e o religioso pode mudar tudo, gente. Pode liberar barba, pode liberar bermuda, pode liberar a mulher calça, pode liberar para ele, gente. Ele não tem mais ele não conhece o evangelho, ele não lê a Bíblia, ele só conhece, para ele, a vida dele é o que importa. Então as referências de dentro da congregação se perderam. Deus deu a graça de eu evangelizar um moço ao qual ele pertencia, ele era macumbeiro, né? E ele teve um interesse ali, ele me vendo ali no meu serviço, e conversando com alguns irmãos, e a gente contava algumas obras, viagens, e ele teve o interesse de perguntar para nós como que era aquilo, como que fazia, o que acontecia. A gente eu fui ali, foi explicando para ele, contando as obras que Deus fazia, tal. E ele pediu para mim, gente, uma visita na casa dele. Só que ele ainda ia lá onde que ele pertencia, né? Na hora que eu falei, aí eu peguei os irmãos, né, os galácticos, né? Irmão, tem o rapaz aqui tá pedindo uma visita na casa dele. Aí os irmãos falam, aquele lá que é daquela religião? Eu falo, ele mesmo, por quê? Não, eu não vou, irmão, eu não achei ninguém. Eu não achei ninguém para ir lá, porque o pessoal tem medo. A maioria vive de aparência, né? Mas na hora que é para você, peguei meu violãozinho ali, irmãos, fui lá, fiz a visita para ele. E ele sentiu de se batizar, né? E aí ele começou a congregar uma igreja lá, congregação, lá em São Paulo. Só que o culto, nada com nada. O senhor falava nada que nada. E aí ele falou, Júnior, eu tenho referência a alguns homens que eu vi dentro da congregação, aqueles homens mais virtuosos, que eu faço. Eu falei para ele, sabe o que eu falei? Eu falei, irmão, sabe uma coisa? Busque uma denominação, uma igreja que você vai se sentir bem, que vai te dar oportunidade. Se é esse o seu desejo de pregar o evangelho, de anunciar, se você ficar dentro da congregação, você está perdido. Porque a congregação, ela persegue os homens que têm dom, né? E pela obra que Deus fez na sua vida, de ter te chamado, tirar de onde te tirou, e Deus vai te usar muito, Deus vai te encher. Mas dentro da congregação, infelizmente, você vai ficar sentado, apenas mais um. O máximo que você vai ser um porteiro, o fundo bíblico, olhar o banheiro, porque a congregação hoje, esses que estão aí, não valoriza, não conhece, nem sabe o que é dom de Deus, porque você vê que eles viajam para cima e para baixo, para o norte, para o sul, para o leste, para a Europa, e obra que é bom, nada, não tem um milagrezinho, né, gente? Então, gente, aí eu falei para ele procurar uma igreja, ele foi com a esposa dele para outra denominação, eu falei, filho, busca, aí lá o pastor abraçou ele, né?
e falou, não, fica aqui nós temos estudo bíblico, aqui nós vamos auxiliar você, estamos aqui. E falei, filho, fica feliz, porque é isso que importa, a pessoa está feliz. Eu não sou um trabalho para CCB, né? Trabalho para Jesus Cristo, né, gente? E aí nós temos esses 3 tipos de crente: o egoísta, o religioso, o espiritual, que ouve a voz do teu pastor. Qual que você que vai ouvir esse vídeo se encaixa melhor? Qual que você acha que você é? E nós vimos hoje pessoas sofrendo, chegando até a mim, pedindo, não entendendo o que está acontecendo, porque de repente ela servia a Deus dentro da denominação da congregação, né? Tinha presença de Deus que dava um alívio na alma das pessoas, mas hoje a gente vê homens vazios de Deus por causa do nepotismo, por causa das coisas da justiça que as pessoas se pensam. Deus não vai se calar na injustiça. Você que é da congregação, você pode se calar na injustiça, você pode achar que a mudança é maravilhosa, você pode achar que é perfeito, mas Deus, ele não é como o homem. Deus sabe o que aconteceu na congregação, por causa da televisão, por causa do pecado de morte. Você pode se fingir de cego, surdo e mudo, mas Deus não vai esquecer não, tá? E cada um desses homens aí faz parte de tudo que aconteceu por causa do pecado de morte, por causa da televisão, por causa de até rádio era proibido, por causa do hino avulso que vocês perseguiram e mataram muitas pessoas. Quantos homens e mulheres de Deus que vocês levaram para a salinha por causa de oração, de profecia, e agora vocês estão aí pedindo para as pessoas fazer visita. Você que se finge de cego, surdo e mudo por amor a CCB, você pode ficar maravilhado, mas Deus não está se esquecendo. Deus não se esquece. Deus não se esquece dos tempos em que muitos choraram e sofreram, famílias de vida foram destruídas por causa dessas doutrinas, que hoje vocês veem simplesmente, tá tudo bem, Deus mudou, tá meio mudando para melhor. Não tem como. Tá bom? Então eu trago aqui esse vídeo. 3 tipos de crentes dentro da congregação. O religioso, que julga todo mundo, só ele é o santo. O egoísta, que para ele não mudou nada. Ele vai, entra e sai, não quer saber de nada, de ninguém, não quer saber quem morreu, injustiçado, quem foi ferido, quem está machucado, quem estava abandonado, quem está enfermo. O importante é ele. E aquele que se dói com a dor do seu irmão, do seu sofrimento, e por esse luta, e por esse se entrega, mesmo que pela instituição ele seja reconhecido como um desviado, como um crítico, mas diante de Deus é o que importa, o que Deus pensa de nós, né? Se a dor do nosso irmão não doer em nós, o doente somos nós. Nós já deixamos de ser cristão faz tempo. Então, Deus abençoe você. Deixa o seu like aí, se inscreva nesse canal, porque, gente, os dias são difíceis. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Jesus não morreu na cruz para que um homem, um líder, construa um templo e sequestre Jesus Cristo e o coloque dentro daquele templo e diga: só aqui dentro tem Jesus, só aqui dentro tem salvação. Porque ele morreu por todos nós, por amor de todas as nossas almas. Deus abençoe a todos, fique com Deus. E eu pergunto para você, qual o tipo de crente cristão que você é? O religioso, o egoísta ou o espiritual, aquele que ama a Deus em qualquer lugar? Jesus disse para aquela mulher samaritana: é chegado o tempo que não me adorarão nem em Jerusalém e nem nos montes, mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Tá bom? Então eu pergunto para você, qual desses vocês são? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo de inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível.
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Se inscreva no canal, deixa seu like aí. Fiquem com Deus.